Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da pós-graduação de Gestão e Educação à Distância. E eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou branca, loira, dos cabelos cacheados. Estou trajando um vestido colorido de mangas compridas. Estou aqui no nosso estúdio da EAD do Campus Porto Velho, Zona Norte, onde tem um fundo branco e está escrito EAD Mudando Realidades. Hoje nós estamos na aula 1 do curso de Mediação Pedagógica Online e Sistemas de Tutoria. E o nosso tema de hoje é Andragogia e Estilos de Aprendizagem. E você sabe o que é andragogia? Andragogia é a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender, segundo Knowles, 1980. Essa andragogia, né, esse termo que foi muito difundido nos anos 70 e ficou muito conhecido com Knowles, né, ele nada mais é do que estudar e se dedicar a facilitar, compreender como os adultos compreendem, como os adultos aprendem. Então, Knowles formulou 4 pilares, aliás, corrigindo, 5 pilares a respeito da andragogia. Então, nós vamos conhecer agora esses 5 pilares, ok? A autonomia, né, que é a capacidade do adulto de decidir, né, de ser autônomo, de escolher aquilo que ele quer fazer, né? A experiência, porque o adulto ele já tem uma vivência, já acumulou uma série de experiências ao longo da vida e essas experiências elas devem ser valorizadas pelo professor, né? E outra coisa é a prontidão para a aprendizagem. O adulto está apto, né, para aprender, para assimilar aquele conhecimento que é útil para a vida dele no dia a dia e que tem uma aplicação ou a curto prazo ou a longo prazo. E ele tem também, ele se encontra motivado para aprender porque ele está muito mais preocupado com os valores, com os objetivos dele de vida do que com nota, né, com a avaliação final. Então, o que ele quer, o que ele pretende é o crescimento dele, seja profissional, seja pessoal. Então, é diferente ensinar para adultos, né, do que para criança. Apesar de andragogia e pedagogia serem parecidos, eles têm uma diferença, né, muito grande entre um e outro. Quando se fala pedagogia, a gente logo relaciona a questão do professor que ensina crianças. Já a andragogia, ela está mais voltada para a educação dos adultos e a forma como eles aprendem. Então, a palavra-chave da andragogia, vamos ver qual é. É a experiência. Então, aqui se leva em conta toda a vivência do aluno, a bagagem que ele traz. Então, é interessante que o professor trabalhe, né, aproveitando essas vivências que ele já traz do passado. Então, aproveitar a bagagem de experiência, de vivência desse aluno e relacionar com aquilo que ele está estudando, né? Então, essa experiência vai servir na elaboração de novas experiências, de novos aprendizagens que sirvam para ensinar e fixar o conteúdo. E dessa forma, relacionando a experiência de vida que o aluno teve ou tem, aí ele, com aquilo que ele está aprendendo, vai facilitar
o aprendizado. Então, por exemplo, alguém que a gente está no curso de gestão de educação à distância, alguém que já atue, né, com a educação à distância, em desempenhando qualquer um dos papéis, seja como professor mediador, seja como tutor, professor conteudista, supervisão pedagógica. Se você está desempenhando qualquer um desses papéis e está aqui fazendo o nosso curso, à medida que você vai estudando cada conteúdo de cada disciplina, você consegue estabelecer relações com aquilo que você está vivenciando no seu trabalho, e essa aprendizagem é mais significativa, você vai ter uma maior motivação, né, para entender, para conhecer aquilo que nós estamos estudando, porque é da sua vivência, da sua experiência, então torna-se muito mais atrativo. E então é essa perspectiva que a andragogia trabalha, valorizar a experiência do aluno adulto que já tem, né, uma bagagem muito grande, e isso não pode ser desprezado, isso tem que ser contado, né, tem que ser levado em conta pelo professor. E aí nós vamos agora para o nosso segundo tópico da aula de hoje, que são os estilos de aprendizagem. Nós sabemos que cada ser humano é único, tem as suas características próprias, né? Tem o seu modo de aprender. Então, nós somos únicos, somos constituídos, né, diferente do outro, não só nos traços físicos, mas também no modo de agir, na personalidade. Isso também reflete no modo como nós aprendemos. Então não tem como o professor achar ou desconsiderar as diferentes formas de aprender. Então é isso que vai tratar os estilos de aprendizagem. Vejamos. Eles são criados a partir de comportamentos distintos que servem de indicadores de como uma pessoa aprende e se adapta ao seu ambiente, considerando as individualidades no processo de aprendizagem, né? Aquilo que eu havia comentado ainda há pouco. Então, estes atributos envolvem personalidade, forma de processar as informações recebidas, interações sociais e o modo como o indivíduo se concentra, entende e retém o conhecimento. Então veja o que eu estou falando aqui, né? A forma de processar informações recebidas, interações sociais, o modo como o indivíduo se concentra, entende ou retém o conhecimento. Isso acontece de modo diferente para cada indivíduo, né? De um indivíduo para o outro. Então não tem como a gente não considerar essas diferenças na hora de escolher a metodologia para ministrar o conteúdo, na hora de escolher a forma, né, como você vai trabalhar esses conteúdos no nosso ambiente virtual. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem pessoas que são mais auditivas, por exemplo, elas gostam de estudar ouvindo vídeos, né? Tem pessoas que são mais de visuais, elas têm que ver imagem, têm que estar anotando. É aquela pessoa que quando vai para a palestra, né, tá ali com um caderninho, um bloquinho só, anotando as coisas. Tem pessoas que são mais sensoriais, aquelas que quando estão ouvindo uma palestra conseguem sentir alguma coisa de semelhante, ou ser tocada, né, com aquela, se sentir envolvida com aquele conteúdo. Então, e outras coisas que nós vamos ver agora quando através dos estudos, né, diversos, ultimamente, essa forma de como as pessoas aprendem, essa questão ela é vem sendo muito abordada ultimamente, inclusive tem muitos estudiosos, né, investigando como é que se dá isso, e nós vamos ver algumas desses estudos
o que eles falam sobre os estilos de aprendizagem, de como as pessoas aprendem. A gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. Nós vamos fazer um panorama nessa aula e vocês vão aprofundar mais sobre a temática nas referências bibliográficas que estão lá no AVA. Então eu vou, até porque a nossa aula é curtinha, né? Não tem como eu abordar tudo aqui em profundidade. Então eu vou dar uma pincelada, fazer um panorama geral e depois vocês vão aprofundar, estudando, né? Lendo os livros, os artigos que estão recomendados. Ok? Então vamos lá. O primeiro estilo de aprendizagem é a teoria de Kolbe, 1984, o primeiro que nós vamos ver, né? Não o primeiro cronologicamente. É a teoria da aprendizagem de experiência. Então, Kolbe, ele criou uma espécie de questionário, e nesse questionário os alunos iam respondendo, e a partir das respostas, aí ele avaliou e classificou dessa forma, se a forma de aprendizagem desses alunos, como experimentação ativa, experiência concreta, observação reflexiva, contextualização abstrata. E ainda dividiu em 4 formas, 4 meios, né? Então tem aquele que aprende, que é o acomodador, né? Tem aquele que é o convergente, tem aquele que é o divergente e o assimilador. Então, isso de acordo com o ciclo de aprendizagem do Kolbe. Então, Kolbe, a partir dessas respostas que ele obteve nesse questionário, ele foi verificando como ocorre, quais as características destes alunos, destes estudantes, e classificando a forma como eles aprendem. E aí esse gráfico que eu trouxe, né, é uma forma para visualizar, mas aí depois a gente vê com mais detalhe o que significa tudo isso. Vamos para o próximo estilo? O próximo estilo é, inclusive, anterior ao Kolbe, que é de 1979, é de Gregorek, que é chamado de delineador de estilo. Então, já Gregorek, ele trabalhava com a percepção do ser humano. Então, ele falou assim, ó, o ser humano tem 2 tipos de percepção, a percepção concreta e a percepção abstrata. E na concepção concreta, segundo ele, é aquela que permite registrar diretamente as informações por meio dos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o tato, o paladar e a audição. Já a percepção abstrata é aquela que permite visualizar, conceber, entender ideias ou acreditar naquilo que não se pode ver. Emprega-se a intuição, o intelecto e a imaginação. E aí, de acordo com as pessoas, né? Então, tem pessoas, e dependendo da área do conhecimento, que vão ter mais facilidade com conteúdos que exigem uma percepção mais concreta e vão ter mais dificuldade com aquele que exige uma percepção mais abstrata. Isso vai variar, né? Ou o contrário, né? Sempre ocorre. E aí nós vamos para o quadro que ele fez, onde ele distingue também 2 capacidades mediadoras do indivíduo, a percepção e a ordem. Então, as percepções, que foi aquela que a gente viu no slide anterior, se é abstrata e concreta, e 2 dimensões de ordem, que é a sequencial e aleatória. Então, por exemplo, quem é mais do estilo sequencial e concreto, gosta de trabalhar com planilhas, com esboços, gráficos, mapas, demonstrações, excursões, diagramas e fluxograma, ou seja, tudo mais pautável, né? O abstrato, já com palestras, eu esqueci do checklist aqui em cima, também faz parte do sequencial concreto. No sequencial abstrato, nós temos palestras, esboços, documentos, leitura longa, CDs de áudio, redação de relatos, pesquisas, papers, né? Então, uma coisa que não precisa ser tão palpável. O aleatório abstrato, mapeamento, trabalho em grupo, cartoons, música, humor, discussão, interação social, fazer entrevistas, revistas. E
Já o concreto aleatório, tempestade de ideias, né, o brainstorm, criando possibilidades, estudo de caso, experiência prática, mapeamentos, leitura opcional, simulações, investigação, resolução de problemas. Então, esse é a delineação de estilo feita por Glecork. E agora nós vamos para o próximo, que é o estudo de Felder e Silverman, que data de 1988, e eles trabalham com o índice de estilos de aprendizagem em 4 dimensões. O estilo ativo, que é o reforço do aprendizado, né? Reforço ao aprendizado, são pessoas que gostam de trabalhar em grupo. Já o reflexivo, que aprende a pensar, prefere trabalhar sozinho ou, no máximo, com 2 parceiros, né? 1 ou 2 parceiros. Depois nós temos o sensitivo, que é mais voltado para o concreto, prático, voltado para fatos e procedimentos. Ou o intuitivo, que é conceitual, inovador, orientado para teorias. Além desses 2, nós temos o visual, que prefere representações visuais. Ou o verbal, que prefere a escrita e explicações comentadas, né? Então, um é mais de representação visual, trabalha com imagens, e o verbal é mais com palavras, com textos escritos ou falados. Por último, nós temos o sequencial, que o processo de pensamento é linear, ou o global, que é já um processo de pensamento mais holístico, mais voltado para o geral, para o todo, né, para o global. Então, segundo Felder e Silverman, são essas as dimensões da aprendizagem. Depois nós temos, eu acho que esse daqui é o mais conhecido ultimamente, né, que até por ser mais recente, do Fleming, de 2001, o questionário VARC. Esse talvez você já tenha ouvido falar, inclusive alguns sites, alguns lugares, eles oferecem um questionário onde você vai respondendo para você saber se você é visual, auditivo, se você é da leitura e da escrita ou sinestésico. Inclusive, essa sigla aqui, né, VARC, é uma sigla que significa visual, auditivo, escrita e sinestésico em inglês, tá? E aí, você responde, então, o questionário e, através das respostas, você contabiliza lá e, a partir das respostas que você dá para esse questionário, você descobre se você é visual, auditivo, da escrita ou sinestésico. Como é que você aprende, né? Porque, muitas vezes, a gente tem dificuldade de estudar sozinho, né? E é bom o nosso aluno ver, porque o nosso aluno EAD, ele tem que ser autônomo, né? Então, se ele não sabe qual é a melhor forma que ele aprende, aí fica mais difícil, ao ponto de que ele já sabe como é, aí ele vai investir naquilo que facilita para ele, né? Então, qual é a característica das pessoas que são mais visuais? Elas aprendem com demonstrações visuais, com flashcards, diagramas, mapas mentais, gráficos e vídeos. Já aquelas que são mais auditivas, com explicações de conceitos, gravações de aula, discussões, podcasts, palestras. Já aquelas que são mais da escrita, lendo artigos, manuais, ou escrevendo, né? Lendo ou escrevendo artigos, manuais, anotações e resumo. Então, é aquela pessoa que pega, por exemplo, todo o conteúdo da aula que eu estou ministrando aqui hoje, e aí já vai resumindo, fazendo seus esquemas para revisar depois, né? Sinestésico é aquele que gosta da experiência em laboratório, de apresentações, encenações, estímulos práticos e físicos. Ok? Vamos adiante? Nós temos mais um estilo aqui apresentado por Dunn e Dunn, de 1978. Então, para eles, buscaram indicar como os sujeitos respondem a estímulos. Aí eles já focaram mais do que? No ambiente, nas emoções, na socialização, nos aspectos físicos e psicológicos. E aí eles listaram
categorias sobre as quais elas são agrupadas e há diferentes condições que afetam a aprendizagem, como nós podemos ver aqui nesse quadro, né? Então, dependendo dos estímulos, os elementos a serem trabalhados. Por exemplo, aquelas pessoas que têm mais, que responde mais aos estímulos do meio ambiente, aí eles vão ser mais sensíveis aos sons, à luz, à temperatura, né, ao desenho, emocional, à motivação, à persistência, à responsabilidade, à estrutura, né, o sociológico, estudar sozinho ou em par, com amigos, equipe, enfim, fisiológico, com a percepção, com o alimento, com o tempo, com o movimento, e o psicológico, global, analítico, hemisférios, impulsivo, reflexivo. Então, veja, para ele, o que, por exemplo, aquele que o meio ambiente interfere, então isso quer dizer que se a pessoa está num ambiente com muito ruído, isso vai prejudicar, né, pode prejudicar a questão da aprendizagem, com pouca luz ou com muita luz, ou se não tem ruído nenhum, porque tem gente que se incomoda com silêncio, né? Se está muito quente, né? Então isso também incomoda. Se a questão fisiológica, se está com muita fome, né? Se dormiu muito pouco. Então, tudo isso são questões que vão interferir no aprendizado. Então, aí é importante para eles, né? É importante saber como é que está a situação do aluno. Então, por exemplo, a gente sabe que se o aluno, considerando os alunos adultos, né? Muitas vezes, quando o ensino é presencial, à noite, ele passa o dia trabalhando, vem estudar à noite, não deu tempo de almoçar, não deu tempo de jantar, aí chega lá na escola com fome, às vezes está preocupado, né? Tem a questão emocional também, está preocupado lá com o trabalho, que alguma coisa não deu certo. Tudo isso são fatores que vão interferir no processo de aprendizagem, segundo Dan, ok? E por que, gente, que nós devemos conhecer os estilos de aprendizagem? Para que tudo isso? Para que serve tudo isso que a gente viu até agora? Para que isso é importante? Isso é importante porque fornecem uma caracterização para planejar melhor as estratégias pedagógicas em relação às necessidades dos estudantes. Então, se você sabe como o seu aluno aprende, você vai planejar estratégias que atendam essas necessidades do seu aluno. E isso vai fazer o quê? Proporcionar melhores oportunidades de aprendizado. Então, você vai alcançar que mais alunos, que mais pessoas consigam aprender aquilo, né? Indicam como a pessoa aprende e se adapta a partir do ambiente em que está inserida. E podem mudar ao longo do tempo, em função da maturidade do indivíduo. Então, o que acontece conosco? Nós, durante a nossa vida, nós vamos mudando, né? Eu não posso dizer que eu, Ana Cláudia, sou a mesma, ou aprendo, ou faço as mesmas coisas. Eu não dou aula, gente, como eu sou professora já há 25 anos. Eu não dou aula hoje da mesma maneira que eu dava quando comecei a trabalhar, né? Nos meus primeiros anos de professora. Não é a mesma forma de trabalhar, não é a mesma estrutura, né? Para começar, eu não dava aula EAD, né? Então, e o meu público, eu comecei a dar aula para o ensino Fundamental 1. Então, a forma como você prepara, ministra uma aula, fala com as crianças, não é a mesma forma como agora eu ministro aula para os meus alunos da pós-graduação. É um público diferente, linguagem diferente, conteúdos diferentes, né? Então, não tem como ser a mesma aula, não tem como ser a mesma forma de aprender e nem a mesma forma de ensinar. Então, é importante a gente saber que as pessoas, né, com o passar do tempo, e aí por isso que a gente falou no começo da andragogia, né, porque os adultos, eles não aprendem do mesmo jeito que as crianças, né, as condições são outras, né, então não tem como a gente dar a mesma aula, é por isso que a gente está vendo os estilos de aprendizagem, que é para poder
planejar melhor as atividades, as aulas que vão ser disponibilizadas lá no ambiente virtual, né, no AVA, para os alunos. E também, a partir disso, saber que recursos trabalhar. Pensem também e avaliar que dentro de uma sala de aula, nós temos um público heterogêneo. Então, mesmo que a gente saiba que existem essas diferentes formas de aprendizado, a gente tem que pensar, por exemplo, a gente estava vendo ali o que é mais visual, o que é mais auditivo. Você tem que pensar que numa sala, por exemplo, de 40, eu não vou ter 40 auditivos, 40 visuais, 40... Não, eles vai ser um público heterogêneo. Então, quanto mais você diversificar a metodologia, as estratégias que você vai utilizar para ministrar essa aula, mais bem sucedido vai ser o seu objetivo, você vai alcançar o seu objetivo. Então é por isso que é importante você variar nas estratégias, porque uma hora você vai conseguir atingir os auditivos, outra hora os visuais, outra hora os mais sensoriais. Então é por isso que é preciso a gente conhecer como eles aprendem para poder atender essas necessidades, ok? E aí eu trago mais uma reflexão para a gente, para essa aula de hoje. Então, para vocês refletirem, a aparente diferença nas bases teóricas para os estilos de aprendizagem sugere que é preciso haver perspectivas diferentes para captar o caráter de cada estilo de aprendizagem. O entendimento sobre os modos de aprendizagem do seu aluno, seu estilo e preferências, ajuda a escolher abordagens explicativas ou demonstrativas e materiais adaptados às suas preferências de estilo e de aprendizagem. O conhecimento do perfil geral de algumas aprendizagens dos estilos permite ajustar algumas características das abordagens de aprendizagem com as mudanças no perfil dos seus alunos, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês na nossa aula de hoje. As referências estão aqui, estão lá também no ambiente virtual. Não deixem de fazer as leituras, porque elas são fundamentais para as nossas discussões, né, para a nossa aula, para o aprendizado e também para o desenvolvimento das atividades que vocês terão que fazer. Aquelas 2 atividades que foram mencionadas lá na apresentação, né? E que depois nós vamos retomá-las no nosso encontro síncrono, ok? Muito obrigada! Educação à distância, mudando realidades.